Então, eu acho que estar cauteloso quanto ao que vem é prudente. Esse exagero de falar, vou embora, se tudo der errado, tudo bem, ok. Mas nós somos brasileiros, vamos estar por aqui mesmo, e a gente quer o Brasil melhor. E, infelizmente, as políticas anunciadas até agora representam atraso. Irresponsabilidade fiscal, né, um déficit gigantesco, muito diferente do Lula 1, né, tá com muito mais cara de Dilma 3, né, políticas intervencionistas, e como você mencionou, nada de privatização e tal. Claro, vamos botar os políticos nessas empresas estatais e a gente sabe no que dá normalmente. Você sabe que o nosso ouvinte é o banco de memórias do jornal Jangadeiro. E já alguns aqui já se pronunciaram lembrando. Mário Amato. Mário Amato. O Mário Amato, que chegou a ameaçar, se o Lula ganhar, eu vou me embora deste país. Se ele foi, não deu notícias, mas também se escondeu desde lá, não apareceu mais. Mas olha, você lembrando aí da cautela, que deve ser algo de bom senso, a gente deve ter cautela, inclusive, para saber como vai se portar o próprio governo, o próprio executivo com o legislativo. Que, embora o governo diga que seja uma frente ampla, democrática, com partidos que vão desde a extrema esquerda até o centro, qual deve ser a imagem, qual deve ser o diálogo que o presidente, o governo Lula vai ter com o legislativo? O que a gente está vendo até agora é o que costuma ser típico no Brasil, uma tentativa de fazer uma coalizão, trazendo vários partidos para dentro do governo, entregando uma opção de cargos importantes, com verbas e tal, para construir uma base no legislativo, de tal forma que ele avance a pauta que ele tem em mente, que, como eu já disse, é intervencionista. O que é diferente das outras vezes, Nonato, é que nas outras vezes o que sobrava no Congresso não era propriamente uma oposição ferrenha. Eram partidos que também estavam buscando entrar na coalizão de governo. Hoje eu acho que é diferente. Hoje eu acho que existem deputados e senadores que são de outra corrente ideológica, uma corrente seja de direita, seja liberal, seja conservadora, chame do que você quiser, cada um tem um pouco de diferença em relação a isso, que não vai dar muita trégua a esse governo, não. Eles são realmente uma oposição como nunca houve. Antigamente a oposição era o PSDB. Não, o PSDB é muito parecido com o PT em vários aspectos. Hoje não. Hoje a oposição, seja no Congresso Nacional e também nos estados, né, vai ser muito mais ferrenha do que era antigamente. Ok, nós estamos conversando com Hélio Beltrão, que esse nome é muito significativo na história também da política brasileira. O pai dele foi ministro da... Tô falando correto, né, Hélio? Tá falando correto, sim. O Hélio Beltrão foi um ministro que incentivou, acima de tudo, o início de um processo de desburocratização no país, que o país era muito fechado, tudo era burocracia que mandava, e ele de repente chegou como um guerreiro para destravancar a burocracia, o ministro da desburocratização. E ele é irmão também da jornalista Maria Beltrão, a quem a gente tem uma admiração muito grande. Você falando aí sobre realmente a convivência do executivo com o legislativo, eu quero acrescentar mais. O senhor concorda que o PT deva ouvir os aliados na tomada de decisões, que o partido procure fugir um pouco daquela imagem do passado do primeiro Lula, que era o PT e só o PT e ninguém mais? Obviamente eu concordo, viu, Nonato? Ocorre que não está com essa cara, não. No que diz respeito a tudo que é central ao governo, as principais políticas, os principais bolsos de gastos, estão nas mãos do PT tradicional. E isso também pode representar um problema, assim, porque a tal da frente ampla não está tão representada assim no governo, né? O problema dessa atitude de não conversar e ter uma ideia de polarização, e tudo que veio antes é herança maldita, tudo isso gera uma reação. E eu acho estranho, porque o Lula sempre foi muito hábil, né, em tentar encontrar uma forma de meio do caminho para acomodar
e tal, mas não está aparecendo dessa vez. Eu não sei se por conta do que aconteceu, né, de ele ser condenado e preso por corrupção, tá com mais raiva ou alguma coisa assim, mas não está com aquela atitude que ele estava no Lula 1, né, onde ele procurava acomodar os interesses do resto das correntes políticas, né? Não está com essa cara. Se acontecer, Nonato, vai ser uma surpresa para mim. Vai ser uma surpresa positiva, porque, como você, eu acredito que isso é uma forma muito mais estável de governar. Falar em herança, o Lula voltou a citar ontem que não existem dois Brasis numa atitude, numa iniciativa de querer atrair todos os brasileiros para unificar a nação, que realmente passou nos últimos meses momentos de uma divisão assim intransigente. O que é que ele vai precisar para isso, na sua opinião? Pois é, mudar a atitude dele, porque vocês estavam me mencionando um pouquinho antes de eu entrar sobre o novo lema aí do governo, união e reconstrução. A união para ele é união em torno das ideias dele, união em torno do que ele propõe. Essa é a união que ele está propondo. Isso é união da boca para fora, né? Quando a gente quer união, a gente tenta encontrar um caminho comum, onde ambos os lados cedem. Ele não quer nada disso, não. E o reconstrução, que na verdade está com mais cara de destruição, é uma atitude, Nonato, de, olha, o que veio antes é tudo um desastre. Todas essas reformas feitas pelo Guedes, por exemplo, né, de reforma da Previdência, lei de liberdade econômica, os marcos do saneamento tão importantes no Brasil, né? Eu estava citando outro dia numa entrevista que hoje o Brasil tem 50% de gente que não tem acesso a esgotamento sanitário, que é muito pior do que acontecia 5.000 anos atrás na Mesopotâmia. Tinha cidades que tinham 30 mil habitantes com esgotamento para toda a população. Imagina que loucura, 5.000 anos atrás. Isso é o que a gente está atrasado. E quer, portanto, Lula quer revogar marcos, quer revogar reformas, né, quer parar, como você mencionou, as privatizações. Isso não é uma atitude que está conforme o slogan do governo, nem com o discurso de união. É justamente o contrário. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem no Ministério do Lula 3 lhe encoraja o governo com bom termo e quem não define uma expectativa positiva dos ministérios? Olha, até agora eu não consegui ver alguém que me dê grande animação, não, viu, Nonato? Onde eu mais presto atenção é na política econômica, porque é aí que a gente pode dar com os burros na água. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. E o Lula colocou no Ministério da Fazenda o mercadante, né, e colocou, por exemplo, no BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, botou no Ministério da Fazenda o Haddad e botou no BNDES o mercadante. São duas pessoas que são aquelas ideias do PT, socializantes, desenvolvimentistas, retrógradas, e que não estão muito preocupados com responsabilidade fiscal. O que o pessoal não entende é que o governo funciona muito parecido com as nossas contas pessoais na nossa casa. Se a gente gasta mais do que arrecada, a gente entra no cheque especial, a gente começa a ter dívida, e essa dívida começa a ficar maior, e aí já era, porque puxam o tapete da gente e vai tudo, fica pior. E aí que vem desemprego, né, inflação, esse tipo de coisa. O Haddad, né, e a equipe econômica que está com ele, os seus secretários, são dessa linha. Eles não estão muito preocupados com responsabilidade fiscal. O Haddad veio outro dia e falou, não, veja bem, a gente vai ser mais responsável e tal. Mas não está com a menor cara, né? Agora, a primeira decisão que tomaram foi de reduzir o imposto federal sobre combustíveis. O que já estava com um déficit gigante no orçamento, mais o negócio da PEC, agora ele já adiciona mais cerca de 30 bilhões de déficit já na primeira canetada. Ou seja, isso aí não pode acabar bem, Nonato. Falando ainda aqui um pouco na relação entre executivo e legislativo, o petista cearense, que vai ser o líder do Lula lá na Câmara Federal,
José Guimarães, ele cita que o partido vai fazer tudo para que Pacheco e o Lira continuem na presidência dos dois legislativos. É possível isso? É possível chegar a um bom senso que possa unir a oposição? A oposição também tem número que vai importunar a própria votação, não é isso? Olha, eu estou vendo da seguinte forma: a base mais petista tem cerca de 1/3 do Congresso Nacional. Estou simplificando um pouquinho para a gente entender. A oposição ferrenha, que eu não acredito que se una nos projetos do governo, também tem 1/3. E aí no meio você tem esse terço, cuja tendência é estar com o governo oportunisticamente. Você citou aí os presidentes da Câmara e do Senado que devem ser reeleitos, estão sendo apoiados pelo PT. Essa é, vamos dizer, a porção do legislativo que é mais oportunista. Enquanto tiver regada dinheiro e cargos, devem apoiar o governo, mas não de forma cega e irrestrita. Ou seja, vai haver uma série de assuntos que o PT e o Lula vão colocar na mesa para votação e que não vão ter o apoio total desse 1/3 central que busca dar uma estabilidade política ao governo, busca-se base do governo. Mas não acredito que vá votar sempre em todos os temas com o governo. Isso, na minha opinião, é até positivo, porque o Brasil é muito maior do que a agenda do PT. Né? O Brasil é gigantesco. O Executivo Federal não deveria ser o foco central do que vai acontecer com o Brasil, de como a gente procura crescer. O Legislativo tem papel fundamental, os estados, os governos estaduais, os municípios, a população em si, os formadores de opinião, a mídia, tudo isso tem que entrar no cálculo. E essa pressão que vem de fora vai fazer com que nem sempre a base de apoio do Lula, que tem aí o Lira e o Pacheco, que você mencionou, vai votar junto com ele. Ou seja, vai ser interessante ver essa situação que para mim é nova, como eu disse antes, não é como era no Brasil de antigamente, onde o governo sempre conseguia uma base e comprava todo mundo, vamos dizer, com cargos, né? E todo mundo votava junto com ele. Eu acredito que vai ser diferente dessa vez, Nolado. Eu vou pedir um tempinho seu para fazer um intervalo bem rápido, mas eu vou deixar aqui no ar uma indagação. O país estreou ontem com o governo Lula um clima de brasilidade como não se respirava há alguns meses, é bom que se diga isso. A emoção tomou conta de muitos brasileiros ao ver a cerimônia de posse. Esse sentimento favorece a alma brasileira a buscar também a sua forma de esperançar um país melhor? Depois do intervalo você responde. Mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais. Saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito.
nós estamos de volta às 10 horas e 28 minutos aqui com o Jornal Jangadeiro de Fortaleza, a Jangadeiro Band News, também pelo rádio, pelas mídias digitais, pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode mandar perguntas e tem perguntas aqui que eu deixei no ar antes do intervalo para o Hélio Beltrão. O país estreou ontem a posse do Lula com um clima e um sentimento que emocionou. Um clima de brasilidade como não se respirava há alguns meses. Esse sentimento favorece a alma brasileira a se movimentar em torno realmente de uma esperança para um país melhor, e isso é possível o governo, com todos os problemas que a equipe de transição relacionou, conseguir alcançar? Olha, Renato, eu sou bastante cético quanto a isso, independente do governo. Acreditar em governo geralmente é algo desastroso. O governo tem um enorme histórico de desapontar as pessoas, né? Eu sei que uma posse, muita gente está, não, olha, superamos o Bolsonaro por um lado, trouxemos o Lula, agora vai dar certo, etc. É uma torcida, mas eu acho que, olha, o governo, ele vem para tirar dinheiro da população, não entregar o que a gente precisa. Se você olhar há quantas décadas os governos nos prometem educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento, segurança, e não entregam, independente do governo. Já teve todo tipo de governo por aí. E se é isso que as pessoas acham que vão ter, elas estão muito enganadas, né? Porque a solução que vem, principalmente agora desse governo, é mais do mesmo no sentido de que é mais governo. Não, a gente tem que ter a escola que vai fazer o ensino, ter o prédio, fazer a infraestrutura física, quando na verdade a gente sabe que você precisa dar condição para a população estudar, você não precisa ter os prédios. Mesma coisa com hospitais. Eles sempre prometem coisas e não entregam, então eu temo que essa esperança, essa alegria de uma posse, né, esse senso de brasilidade, você mencionou, Renato, eu temo que isso vai se dissipar com o tempo e as críticas vão crescer. A gente já viu uma enxurrada de críticas de pessoas, né, que o pessoal brinca, fizeram o L, né, apoiaram o Lula, e que agora já falaram que maluquice esse troço aí, dessa responsabilidade fiscal, essas políticas que estão sendo anunciadas, e já estão correndo de quem eles apoiaram, estão bastante arrependidos, uns admitem, outros não. Eu acho que isso vai crescer, salvo, obviamente, a base tradicional, socialista do PT e tal, mas assim, os brasileiros que se uniram num projeto para trocar o Bolsonaro pelo Lula e que não eram PT, esses eu acho que vão ter decepção. É um economista que não é pessimista, né? Mas a impressão que está deixando é de que realmente vai ser difícil para o governo, mas há oportunidade de que uma equipe possa alterar essa visão sua? Olha, eu acho que sim, porque, de novo, como a gente mencionou, o Lula é hábil politicamente. Ele historicamente mostrou que quando a coisa não está indo na direção certa, ele procurou remediar isso, né? Então, a esperança que a gente pode ter, eu não trabalho muito com o mercado de esperança não, mas se a gente quer ter esperança, torcer para o instinto político do Lula funcionar e fazer uma correção de rota. Mas a rota que ele escolheu agora, ele apontou a proa do barco numa direção errada. E quanto tempo vai levar para consertar? E será que vai querer consertar dessa vez? Essa que é a questão que eu coloco aqui, coloco para a gente pensar, porque, por enquanto, não está parecendo que vai ter correção de rota, não, viu? Vamos aguardar que possa isso realmente acontecer, porque é por bem de todos. Vamos falar aqui sobre transição. O senhor acha que Lula... Qual deve ser o discurso que ele deve manter ao longo do mandato? Ele pode alterar esse caminho para alcançar esse novo paradigma que todos ansiamos? Pois é, eu continuo cético nisso, né? Eu estava vendo os trechos do discurso de ontem, Leonardo. Por exemplo, ele estava falando, tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Fome é um negócio gravíssimo. Mas não tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Não tem, né? Eu me lembro do Lula, um vídeo que talvez vocês se lembrem também,
onde ele contava que fazia os discursos lá no exterior, que ele saía inventando números, vamos botar 10 milhões na rua, e mais, não sei, 30 milhões, não sei o que, com fome, mais 40 milhões. Aí chegou o Paulo Lerner, um grande político do Paraná, chegou para o Lula do lado, ô Lula, esse negócio aí que você está falando não tem a menor chance de ter milhões, 20 milhões de moradores de rua. Se fosse isso, a gente não conseguia nem andar na rua. E o Lula admitia que inventava esses números e mentia, não estava nem aí. E ele, de novo, está contando essas histórias, né? A nossa extrema pobreza no Brasil, que ainda é enorme, né? Nós temos 4 milhões de brasileiros ainda na extrema pobreza. Gente que sobrevive com cerca de R$12 por dia. Na pobreza severa, que é até R$18, R$19 por dia, nós temos 9 milhões de brasileiros. É gente para burro. Mais gente para burro, e a gente não pode aceitar na nossa sociedade. Mas não tem 30 milhões, 30 não sei quantos milhões, 33 milhões de brasileiros passando fome. Então você vê que quando começa assim, aonde esse negócio vai dar? Vai corrigir a rota? Difícil de apostar. Ok, tem ouvinte aqui acreditando como se você fosse analista da Jovem Pan. Ele não é da Jovem Pan. Eu quero dizer que é Hélio Beltrão, que está realmente sendo aqui a figura entrevistada desta manhã. Pergunta final, porque eu sei que tem um compromisso daqui a pouquinho. Você acha que Lula está também, ao reunir, por exemplo, Haddad, Simone Tebet, Marina Silva, Geraldo Alckmin, eles continuam presidenciáveis? Qual seria o dedo de Lula se ele não for tentar a reeleição? Não sei se será realmente, mas qual seria o dedo para eleger um sucessor dele, desses 4 aí? Olha, eu não acredito que ele vá na direção de Tebet, Alckmin, nem nada disso, não. Eu acho que ele vai tentar fazer uma prata da casa PT radical mesmo. Não sei quem ele tem em mente, se ele vai tentar a reeleição ou não, mas eu suspeito que ele tem essa coalizão aí, Alckmin e Tebet, Marina Silva, para dar sustentação ao que ele pretende fazer, mas não vai admitir que esses aí sejam candidatos no futuro. Essa é a minha especulação, difícil de dizer, mas não está com cara, não. Okay. Você fala PT radical. Ao atrair para si Geraldo Alckmin, a chamar o Centrão para governabilidade, o PT não já perdeu esse radicalismo, não? Não, essa atitude é esperada, é uma atitude política para ter possibilidade de fazer coisas, né? De passar reformas. Isso não quer dizer que ele queira que a agenda dessas outras pessoas esteja inserida na agenda dele. É bem diferente. Eu acho que agora eles estão buscando a agenda PT tradicional, que eu considero que é radical, sim. Mas precisa fazer aliança, senão não anda, não parte nem o primeiro passo. E Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jangadeiro. Desejamos um ano bom para você. Muito obrigado, Nonato, e a todos. Feliz ano novo. Obrigado. 10h37. 101,7. Jangadeiro, Band News FM. Mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante.